Olá, futuros e futuras body piercers, como vão? Sejam todos bem-vindos à aula 5 do curso de Body Piercer Profissional, onde eu, Fernando Rox, ensino de maneira gratuita aqui no YouTube como aplicar piercings de maneira correta. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, pega a playlist, clica desde o vídeo 1, pois é muito importante assistir todo o conteúdo em ordem, beleza? E aí, vocês estão ansiosos para começar a aplicar os piercings? Pois então saibam que hoje a gente irá conhecer todos os tipos de piercings que podem ser usados nas perfurações. E explicarei sobre os tipos de materiais utilizados para fabricá-los, como ouro, aço e titânio. Lembrando que as aulas são semanais e caso vocês não queiram esperar o lançamento completo do curso por aqui e ainda aproveitar alguns bônus imperdíveis que preparei para vocês, como acesso à melhor comunidade de piercers do Brasil, mentoria particular comigo e aulas extras, basta vocês entrarem no meu site www.aprendapiercing.com.br e se matricularem utilizando o cupom Piercing Online para garantir acesso imediato ao curso mais completo da atualidade, pagando um preço ridículo de baixo para apoiar o meu trabalho. Caso você não queira desembolsar nenhum valor pelo curso com todos os benefícios mencionados no site, sem problemas, tá? Aqui no YouTube você vai conseguir aprender tudo o que você precisa para aplicar piercings de maneira correta e profissional. Então vamos à aula? Finalmente vamos conhecer os tipos de piercings utilizados. Existem diversos tipos de piercings de diferentes materiais, tamanhos e modelos. Então eu vou focar aqui nos mais comuns, os que a gente pode realmente utilizar para se perfurar. Numa escala de melhor material para o pior, temos em primeiro lugar o material mais indicado para perfurar, o titânio, em segundo lugar o ouro e em último lugar o aço cirúrgico. Muita gente acredita que o aço cirúrgico é o mais top e tal, mas na verdade o aço contém níquel e esse níquel pode causar reações alérgicas às pessoas. O titânio, ele é um material 100% compatível com o corpo. Isso quer dizer que ele não irá dar rejeições. O titânio, ele é utilizado em centros cirúrgicos quando, por exemplo, uma pessoa quebrou alguns ossos e tem que pôr um pino dentro do corpo. Esse pino ele é feito em titânio, assim não vai haver rejeição. O ouro, muita gente pensa que ele é o melhor material, mas na verdade não. O ouro puro, ele é mole, então não dá para fazer piercing. O ouro que é utilizado em piercings é o ouro 18 quilates, o mais comum. O ouro 18 quilates, apesar de ter um grau alto de pureza, ele possui outras ligas metálicas que é para fazer ele ficar firme, para fazer ele ficar em forma de joia. Então, essas outras ligas metálicas também podem dar reações alérgicas. Então, por isso, se vocês querem escolher um material só para trabalhar, deve ser o titânio. Não é errado trabalhar com ouro. O aço cirúrgico ele tende a desaparecer, ele já é proibido utilizar na Europa, nos Estados Unidos e em diversos continentes e países. Mas aqui no Brasil ainda é aceito. Muitos piercers que estão se formando hoje só furam com titânio e ouro. Então aí vai de vocês como querem trabalhar. Pela minha experiência, a dor de cabeça é bem menor trabalhando só com titânio e ouro. De preferência só o titânio mesmo e utilizar o ouro para atualização e tal de piercings, né? Quando já está cicatrizadinho. O aço cirúrgico, muitos piercings não cicatrizam e a pessoa não sabe por quê. E ela nem sabe que tem essa alergia ao níquel. Para fazermos uma perfuração correta, de acordo com cada local do corpo e de acordo com cada anatomia, é muito importante sabermos o comprimento da haste do piercing, a grossura, o tamanho da bolinha que iremos utilizar, tudo isso conta na hora de um procedimento bem feito. E para isso, nosso maior aliado é o paquímetro. Vamos então ver um vídeo ensinando a utilizar o paquímetro, que vai ser a nossa ferramenta mais importante, até mesmo para medir distâncias entre furos para fazermos perfurações simétricas dos dois lados do corpo. Segue aí. Então esse é o paquímetro digital. Quando você abre, ele já mostra as medidas em milímetros. Sempre, a hora que você tiver com ele todo fechado, aperta o 0, que é para ele calibrar, para ele deixar a medida certinha do 0 com ele todo fechado.
Então vamos primeiro aprender a medir um alargador. A gente vai pegar o alargador e vai medir o meio dele com a parte externa. Então eu abro o paquímetro, mostrando aqui para a câmera, eu abro o paquímetro e fecho ele no alargador, na parte central dele, excluindo a borda. Então, como vocês podem ver no visor, ele está com 5,91 milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, a casinha depois do 1 milímetro, que é o ponto, é muito pequena, tá? Então, a gente pode arredondar para 6 milímetros. Agora, piercings de haste. Independente da haste ser reta ou uma haste curva, é medido da mesma forma. A gente mede a área útil dele. Então, ó, eu estou excluindo as bolinhas do piercing e estou medindo só a parte que vai no corpo. Esse aí é um transversal, conhecido como barbel reto. Então, ó, eu posso tanto medir com a pontinha de baixo do paquímetro como a de cima, como eu estou fazendo agora. Encosta ela bem, sempre mede com as bolinhas, tá? Porque se você tirar a bolinha, vai dar uma medida diferente. A gente tem que medir só a área útil do piercing. Então, ó, como vocês podem ver, encostando bem ali, ele vai dar 35 milímetros, 35,04. Pode sempre arredondar, tá? Então, 35. Esse é outro piercing de haste que é conhecido como labret. Então, ele tem o disquinho chato na parte de baixo e a bolinha de cima. Novamente, a gente vai medir a área útil, sempre tirar a medida com a bolinha, nunca com a bolinha desrosqueada. Então, medir desde a base até encostar na bolinha, e ele está dando ali 7,89 milímetros, tá? Então, 8 milímetros. Pode arredondar ali, porque 0,1 milímetro é muito pouco. Por exemplo, esse barbelzinho reto agora. O barbel reto tem duas bolinhas, vou medir novamente só a haste dele. Encostando bem certinho, tá na haste, tanto faz em cima ou embaixo, onde vocês preferirem para medir. Já vai aparecer a medidinha ali no visor. Nunca vai ser certinho, tipo 8 milímetros, 7. Sempre vai dar uns quebradinhos, tá? Então esse aqui, ó, eu tô medindo. Ele chegou a 7,8, 7,87. Eu conto geralmente como um barbel reto de 8 milímetros. Esse piercing aqui ele é o barbel curvo, tá? Novamente, pega para medir somente a área útil dele. Exclui as bolinhas, ó, deixa a pontinha do paquímetro encostada numa bolinha entre a haste e a bolinha e a outra pontinha entre a haste e a bolinha. Colocar ali na mesa para ele ficar mais firme esse piercing curvo e tirar a medida. Ele deu quase 11 milímetros, tá? Então, barbel curvo de 11 milímetros. Esse piercing aqui ele é de umbigo, ele é o Banana Bell. Novamente, somente medir a haste. Então, encosto bem ali a pontinha do paquímetro numa bolinha, entre a bolinha e a haste, e a outra pontinha no outro lado dele. Tenta ser o mais preciso possível. Isso faz diferença depois, na hora de vocês verem o piercing adequado para cada área do corpo. Ó, esse é um Banana Bell de 10,95. A gente pode considerar que ele tem 11 milímetros.
Agora vamos tirar a medida da espessura, ou seja, da grossura do piercing. Então, ó, esse barbel reto, ele tem 1,56. Então a gente fala o nome dele assim, barbel reto. Primeiro a gente vai falar a grossura, depois a gente vai falar o comprimento da haste. E por último a gente tira a medida da bolinha dele, ó. Tem 4,95, a gente pode considerar 5 milímetros. Então ele é um barbel reto 1,6 por 35 por 5 milímetros. Escreve dessa maneira que está aparecendo aí na tela. Ó, o barbel curvo, ó, ele não tinha dado uns 10 milímetros de haste. Então a gente mediu ali a grossura dele de 1,2 por 10. Esse por é um xizinho. Você tem que saber isso para quando você for comprar piercing num fornecedor na internet, você vai ver escrito dessa maneira, tá? Que nem tá aparecendo na tela. Por 3 milímetros. Primeiro sempre grossura, depois comprimento da haste e depois tamanho da bolinha. Quando o piercing tiver duas bolinhas de tamanho diferentes, vamos falar primeiro a menor, depois a maior, tá? Então, grossura 1,6, tá marcando ali 1,57, vamos arredondar para 1,6. Comprimento, vamos medir bem certinho. Tá dando quase 11 milímetros, então 1,6 por 11, esse Banana Bell. Por 5 milímetros, tá dando 4,85. Por 8 milímetros. Então esse piercing está escrito aí na tela, se fala dessa maneira. Um 1,2, né? Por 8 milímetros. Por 3. Labret 1,2 por 8 por 3. Agora medindo piercings circulares. Para medir os piercings circulares, a gente só vai usar a parte de cima do paquímetro. Então você deixa ele bem no centro e aí você abre a parte de cima. Toma cuidado para não entortar o piercing, deixa ele bem alinhado com o centro para você tirar a medida real da circunferência, do diâmetro interno. Esse D-ring tem 8 milímetros. Agora vamos medir esse ferrador, ó. Alinha bem o meio dele. Abre o máximo para tirar a medida exata aí do diâmetro interno. Ela tem 10 milímetros, tá? Então, independente se é um piercing circular aberto, fechado, meia-lua, sempre o diâmetro interno. Tá vendo? Alinhei bem ali no meio, abri no máximo 12 milímetros. Piercing segmente, a mesma coisa. Abri no meio. Fica no máximo aberto, ó, 9,99. É um segmento de 10 milímetros. Agora vamos tirar a medida do diâmetro dele. Esse aí tem 1,2, né? E como eu já medi aí, 10 milímetros. Então, segmente 1,2 por 10. Como não tem bolinha, para por aí a nomenclatura. Já o Captive, ó, também tem 1,2 esse modelo. Então, vou falar Captive 1,2 por 12, arredondando, por 4. Vamos ver a ferradura? Então, primeiro, sempre a grossura.
1.2. Difícil você achar a grossura de piercing número ímpar, tá? 1.1, 1.3, então a gente arredonda para os números pares mais próximos. Ferradura 1.2 por 10. Por 3 milímetros, tamanho da bolinha. O tamanho da bolinha é mais questão estética, tá? Tem gente que vai gostar maior, tem gente que vai gostar menor. Vamos ver o D-ring. D-ring geralmente eu uso um pouco mais fino, tá? 0.9. Geralmente eu vou furar como se fosse 1 milímetro. Então esse aí é um D-ring de 1 milímetro por 8. Vamos então agora conhecer finalmente os tipos de piercings utilizados nas perfurações. Argola D-ring. Aplicação: aba nasal, nariz. Observação: este é o único modelo de argola recomendado para ser perfurada diretamente no nariz, pois a parte reta fica dentro do corpo, evitando complicações da pressão que argolas comuns exercem no furo durante a fase de cicatrização. Pode ser utilizado para perfurar em diversas espessuras, de 0,8 milímetros, de 1 milímetro ou 1,2 milímetros. Vai depender do gosto do cliente por uma joia mais fina ou mais grossa. O tamanho médio que usamos nas perfurações é o de 8 milímetros de diâmetro. É necessário uma pinça hemostática reta para abrir e fechar o D-ring. Aprenderemos também sobre os tipos de pinça na próxima aula. Este modelinho aqui é um D-ring diferente, é um D-ring segmentado. Ele já não é para o nariz, é para perfurações no conche da orelha. Às vezes a pessoa quer usar uma argola direto e a gente não pode furar direto com argola no conche, no nariz, em algumas regiões do corpo. Então ela tem a parte reta para cicatrizar e por fora vai ficar igualzinho uma argola. Nostril. Aplicação também no nariz, na aba nasal. Geralmente é encontrado na espessura de 0,8 ou de 1 milímetro. Atualmente, este piercing caiu em desuso e utilizamos o push pin no lugar dele, pela praticidade. Por que ele chama push pin? A gente puxa ele tem esse pininho, na hora de vir encaixando, ele não é de rosquear, você põe ele aqui dentro da haste e empurra até o fim. E ele fica fixo, ele não sai. Então, push pin é a aplicação com a haste de 8 milímetros na aba nasal, no tragus, na hélix, na anti-hélix, no conche ou no flat. Com a haste maior de 10 milímetros, no lóbulo, na medusa, que é o centro do lábio superior, madonna, é a lateral do lábio superior, e com haste de 12 milímetros no lábio inferior, geralmente encontrado na espessura de 1 ou de 1,2 milímetros. Banana Bell. A aplicação do Banana Bell é no umbigo. Este piercing é geralmente encontrado na espessura de 1,6 milímetros e o tamanho da haste que utilizaremos é de 10 ou 12 milímetros de comprimento. Não se pode usar para perfuração piercings de umbigo com pingente, pois na cicatrização eles podem acabar rasgando a pele por enroscar na roupa ou por pesar, tá? Então, sempre ele sem pingente de início, mais básico. Float navel. Aplicação também no umbigo. Este piercing é somente utilizado em pessoas obesas ou que estejam um pouco acima do peso
e têm um umbigo mais profundo, e elas querem ter um umbigo perfurado. Pela parte de baixo ser plana, ele não causará incômodo na cliente quando ela sentar, diferente de um piercing tradicional, que tem a parte de baixo redonda, geralmente com brilho, que causa grande desconforto quando a pessoa está sentada e prejudica muito a cicatrização. O tamanho da haste irá variar de acordo com a barriga da cliente. Utilizaremos uma haste de 1,6 mm e o comprimento entre 12 e 16 mm. Barbel reto. Aplicação 1,2 por 8 mm. Hélix, tragos, conche, anti-hélix, flat e mamilo masculino. 1,2 por 10 mm. Lóbulo ou mamilo masculino. Sempre vai depender ali também da anatomia de cada um, do tamanho do mamilo. 1,2 por 12 ou por 14 milímetros. Bridge. De 1,2 por 12 até 1,2 por 18. Mamilo feminino, dependendo do tamanho do mamilo da cliente. 1,6 por 20. Língua. 1,2 por 32 a 1,2 por 36 ou mesmo 1,6 transversal. Barbel curvo. 1,2 por 8 ou por 9 milímetros. Hook. 1,2 por 8 até 1,2 por 12. Sobrancelha. 1,2 por 9 ou por 10 milímetros. Snug da orelha. Para tudo. Você tá gostando da aula e ainda não é inscrito no meu canal? Poxa, é tão fácil. Se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum lançamento de vídeo novo. Curte, deixa um comentário, tá? Compartilha com quem possa se interessar também por este conteúdo. É tudo que eu te peço em troca deste super curso gratuito que eu estou ministrando para vocês, beleza? Obrigado, e vamos agora falar então do Captive. 1,2 por 8 milímetros. Freio superior, também conhecido como piercing smile. 1,2 por 9 ou por 10 milímetros. Dive ou septo. Apesar de ser possível colocar em diversas áreas do corpo, não é recomendado perfurar de início com piercings circulares, como o Captive, pois por conta da movimentação, ele vai gerar um atrito maior no furo, prejudicando a cicatrização. Ao contrário dos outros piercings, a bolinha do Captive ela não é de rosquear. Só conseguimos liberar ou prender ela no piercing através do uso de alicates próprios, de abrir e fechar o Captive. Eu ensinarei o manuseio destes alicates mais adiante no curso. Você até consegue abrir ele, só que ele não tem um espaço suficiente para passar por dentro do furo do cliente. Então precisa abrir mais do que o normal. Então vai precisar dos alicatinhos próprios. Atualmente utiliza-se os segmentos no lugar do Captive, pela facilidade de colocação, sem necessidade de alicates específicos. Porque o segmento você vem, você consegue abrir e fechar ele bem mais facilmente. Então, o segmento 1,2 por 8, também no freio superior. 1,2 por 8, por 9 ou por 10 milímetros no septo. 1,2 por 10 no Dave da orelha. A gente pode colocar um segmento direto desse aqui no Dave da orelha, porque ele não vai girar para entrar dentro do furo essas pedras. As pedras são grandes. Mas eu nunca posso colocar um segmento que esteja as zircônias cravejadinha bem rente. Porque essas zircônias são ásperas, vão rodar para o furo e vão machucar. Então, se ele for inteiro circular com zircônia, não pode furar ele no Dave. O Dave é uma região da orelha que
de início tem que ser o piercing circular. Agora, se ele tem zircônias grandes que não vão entrar dentro do furo, aí tudo bem furar direto. Temos também em piercings circulares a ferradura. A gente pode furar diretamente com uma de 8 mm no freio superior, que é o Smile, 1.2 por 9 ou por 10 mm no septo e 1.2 por 10 mm no DAFE da orelha. Labret. 1.2 por 8 mm. Tragos, hélix, anti-hélix, conche e flat. 1.2 por 10 mm. Medusa, que é o centro do lábio superior. Madonna, lateral do lábio superior. E lóbulo. 1.2 por 12 mm. Lábio inferior. O labret de 1.2 por 8 só pode ser usado no lábio inferior ou superior após cicatrizado, senão ele não vai dar o espaço suficiente para inchar. 1.2 por 6 também só cicatrizado em furos da orelha. Microdermal. Essa basezinha sempre tem que ter 6 mm de comprimento, pelo menos, e toda furadinha. E sempre deve ser em titânio. A aplicação rosto e meio do peito são os locais mais comuns, mas pode ser feito em praticamente qualquer local do corpo. Surface, haste de 1.6 mm de espessura e comprimento variável de 12 a 16 mm. Cristina é o piercing íntimo. Todos os piercings que possuem haste podem ser encontrados em versões com rosca interna e rosca externa. Sempre deem preferência a piercings com haste de rosca interna, pois caso seja necessário uma troca de joia durante a cicatrização, eles não irão incomodar. A rosca externa pode passar dentro do furo que ainda está em cicatrização e causar um processo inflamatório. Imagina só o furo de seu cliente ter inchado por conta de algum acidente. Ou ele enroscou pente, ou dormiu em cima, ou esbarrou a mão. E aí é necessária a troca por uma haste maior. A haste com a rosca externa que vocês estão vendo aí vai agredir aquele furo ao ser removido para trocar por outra joia, podendo levar a um tempo maior de cicatrização. Já com a haste de rosca interna, isto não ocorre, pois podemos trocar facilmente de joia com auxílio de um taper, como vocês podem ver no vídeo a seguir. Vamos imaginar que você fez um piercing em um cliente, não tem um mês, e o cliente bateu forte esse piercing, dormiu em cima, e aí inflamou, e tá super inchado. Vamos supor que não tá sobrando nada de haste, tá? Porque inchou a orelha dessa pessoa. Então você furou com a haste padrão de 8 mm. Se tiver muito inchado, não vai cicatrizar. Será necessário trocar por uma haste ainda maior. Nesses casos, a de 10 mm, ou em alguns casos, até a de 12 mm, dependendo do inchaço. Então esse é um caso que a gente vai ter que ter muito cuidado, ser muito delicado, porque a orelha ou a parte do corpo ali inchada do cliente vai estar super sensível, super dolorida. Então o que eu faço? Não vai ter muito espaço, tá? Que no molde de silicone não dá pra gente mostrar um inchaço. Mas você tenta desrosquear a bolinha o mais vagarosamente possível. Se você conseguir pegar com a pinça, tipo, tenta empurrar o piercing bem pra frente e segurar com a pinça na haste. Se você não conseguir, aí você segura com a mão mesmo a basezinha do piercing enquanto vai desrosqueando. E aí, eu não posso simplesmente tirar esse piercing e passar a nova haste. Porque por causa do inchaço, vai estar muito sensível, vai machucar essa troca de haste. Então eu preciso rosquear um taper nesse piercing. Isso funciona melhor com piercing de rosca interna, tá? Então a gente rosqueia o taper no piercing. E aí eu volto
só para poder desrosquear a haste, que nem vocês estão vendo no vídeo. Ó. O taper vai manter o furinho aberto para fazer uma passagem indolor. Se o piercing for de rosca externa, esquece o taper, aí vai ter que fazer uma troca rápida ali, mas vai doer mais para o cliente, porque a rosca vai passar dentro do furo sensível. Então, ó, peguei minha haste de 10 milímetros, rosqueei e passei de volta. Então aí vai sobrar um espaço para o inchaço, para a pele respirar, para passar essa inflamação. Deixa a haste maior até cicatrizar, até passar o inchaço e depois pode voltar para a haste de 8 milímetros. Também pode ser necessário a redução da haste após o período inicial de 40 dias no mínimo, como podem ver no próximo vídeo. Bom, geralmente furamos a orelha com uma haste de 8 milímetros. É o suficiente, sobra um espaço para inchar, tirando casos que deu muito ruim, que inchou muito, tem um espaço ideal para inchar. O problema é que com o passar do tempo começa a atrapalhar a cicatrização essa haste de 8. Porque enrosca muito cabelo, dorme em cima, sobra muita haste. Então, antes de estar totalmente cicatrizado, passado o período mais crítico dos primeiros 40 dias, você pode reduzir essa haste para 6 milímetros, caso não esteja com nenhum problema o piercing. Então, essa é uma exceção, tá? Que a gente vai reduzir a haste antes de estar cicatrizado. O cliente veio, o piercing tá bonitinho, você marcou um retorno para analisar em 30 ou 40 dias, e aí ela tá relatando enroscar muito. Então você pega uma haste de 6 milímetros, rosqueia o taper, né, para fazer essa troca, principalmente se o piercing for de rosca interna, para evitar machucar na troca, e aí passa a haste de 6 milímetros. Pois coloca a bolinha com muito cuidado, né? Não vai ter muito espaço ali para você segurar com a pinça. Rosqueia sempre em sentido horário. E com isso vai ajudar a terminar de cicatrizar melhor, porque não vai mais enroscar tanto no cabelo, ó. Fica um tamanho ideal sem tanta sobra de haste para trás. Lembrando, nunca furar com haste de 6 milímetros, somente para troca e redução da haste. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês a curiosidade da aula. Você sabia que o piercing, como conhecemos hoje, começou a se profissionalizar só nos anos 70? Pois é, e o primeiro estúdio comercial foi revolucionário. Em 1975, um homem chamado Jim Ward fundou o Gauntlet, em Los Angeles, na Califórnia. Foi o primeiro estúdio de piercing profissional do mundo. Antes disso, os piercings eram feitos de forma caseira, ou por motivos culturais e tribais, como vimos na aula sobre história do piercing. O estúdio Gauntlet foi o primeiro lugar onde você podia agendar, ser atendido com segurança e sair com uma perfuração profissional. Jim Ward criou joias que usamos até hoje, como os famosos barbells e captives. Ele padronizou o uso de aço cirúrgico e ajudou a criar técnicas seguras de perfuração. Seu estúdio foi fundamental para a profissionalização e regulamentação do piercing, influenciando a cultura da modificação corporal no Ocidente. Legal, né? Jim Ward está vivo até hoje e no ano de 2025 veio palestrar aqui no Brasil no Congresso Internacional de Piercers. Bom, pessoal, hoje conhecemos a maioria dos piercings que podem ser utilizados nos furos. Como puderam ver, são poucos os casos em que furamos diretamente com argolas, e muitos clientes irão insistir para vocês perforarem com elas, principalmente na região dos lábios. E furar direto com argola pode trazer sérias complicações na cicatrização, pois aquela região do corpo irá inchar
e a argola irá prender a circulação do local. Lembre-se, a palavra final é a de vocês. Vocês são os profissionais. A gente não vai furar com o que o cliente deseja, e sim com o piercing mais apropriado para aquele local até cicatrizar. Devemos sempre orientar ao cliente quanto ao tempo mínimo que ele deve ficar com aquela joia antes de trocar pela desejada. Quanto a este tempo, nós vamos ver mais adiante na aula sobre anatomia básica. Só peço para vocês que estão acompanhando as videoaulas grátis que vocês não deixem de se inscrever no meu canal e curtir este vídeo, pois assim eu ganho mais visibilidade no YouTube e ele entrega este vídeo para mais pessoas que têm interesse por este tema, beleza? Obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima, pessoal!